Debaixo do Oceano Pacífico, na costa oeste da América do Norte, existe uma ameaça silenciosa com potencial para provocar uma destruição jamais vista na história moderna: a falha de Cascadia. Uma gigantesca rachadura entre as placas tectônicas Juan de Fuca e da América do Norte, que há séculos pressionam uma contra a outra, acumulando energia de forma constante e silenciosa. Essa falha se estende por mais de 1.000 quilômetros, do norte da Califórnia ao Canadá, passando por Oregon e Washington, regiões densamente povoadas que parecem tranquilas à superfície, mas escondem um monstro adormecido. A última vez que essa falha se rompeu foi em 1700, um evento tão catastrófico que gerou um terremoto e um tsunami cujas ondas atravessaram o oceano, atingindo até o Japão. Desde então, um silêncio de mais de 300 anos paira sobre Cascadia, um silêncio alarmante, pois quanto mais tempo passa, maior a energia acumulada, que quando liberada, será como 1.000 bombas explodindo simultaneamente debaixo da terra. Cientistas alertam: estamos diante de uma ameaça de magnitude 9 ou superior, capaz de fazer o chão balançar por até 5 minutos, derrubando prédios, pontes e engolindo bairros inteiros. Essa não é uma ameaça isolada ou local, mas global, com potencial para alterar o mundo como conhecemos. E o relógio está correndo. Nada assusta mais os cientistas do que o silêncio da falha de Cascadia, pois enquanto outras regiões registram tremores frequentes, Cascadia permanece muda há mais de 3 séculos, um aviso sombrio de que a Terra se prepara para algo gigantesco. A maioria dos grandes terremotos ocorre em áreas de atrito constante entre placas tectônicas, liberando energia em pequenos tremores. Em Cascadia, a placa oceânica desliza sob a continental, subducção. Mas esse movimento está travado, como se 2 placas colossais estivessem coladas, acumulando energia sem liberar. Essa falha acoplada torna Cascadia uma das mais perigosas do mundo. O último rompimento total causou o afundamento de áreas costeiras e tsunamis que atingiram o Japão em menos de um dia. Se algo semelhante ocorrer hoje, com a densa infraestrutura moderna sobre essa rachadura, a destruição será em larga escala. O problema crucial é a imprevisibilidade do evento. O tempo médio entre grandes terremotos em Cascadia varia de 250 a 500 anos, e já se passaram mais de 320. A pressão continua a aumentar em silêncio, o som do perigo se aproximando. Quando a falha de Cascadia finalmente romper, o chão não apenas tremerá, ele se quebrará como vidro. A força acumulada ao longo de séculos será liberada em segundos, gerando um terremoto de magnitude 9, capaz de desmoronar edifícios, abrir rachaduras profundas e lançar veículos pelos ares. Tudo acontecerá muito rápido, sem tempo para reação. Cientistas estimam que o tremor pode durar de 4 a 6 minutos, tempo suficiente para arrasar cidades inteiras, com prédios desabando, pontes colapsando e casas sendo engolidas por deslizamentos. A eletricidade e a comunicação serão cortadas e milhares ficarão presos sob os escombros. O solo se moverá com tamanha força que até rios podem mudar de curso. Esse terremoto, com o epicentro a dezenas de quilômetros de profundidade, se propagará por centenas de quilômetros simultaneamente, atingindo várias cidades de uma só vez, dificultando o socorro imediato. A destruição será simultânea e a tragédia ainda maior. Além disso, o relevo da região será drasticamente alterado, com o solo podendo afundar metros, alterando a linha costeira e submergindo cidades. Mas mesmo antes da água invadir, o terremoto por si só será uma catástrofe sem precedentes, apenas o prelúdio do que está por vir. Logo após o tremor, o mar começará a recuar, o último aviso antes da chegada de um tsunami devastador.
Ondas gigantescas, com até 30 metros de altura, surgirão no horizonte a uma velocidade impressionante, invadindo cidades em minutos, destruindo tudo em seu caminho. Essa não será uma onda comum, mas uma parede de água carregada de escombros, árvores, carros e pedaços de prédios, com força suficiente para arrancar casas do chão e derrubar edifícios inteiros. Moradores das áreas costeiras terão apenas 10 a 15 minutos para fugir para áreas mais altas, mas com estradas bloqueadas e o pânico generalizado, o tempo será insuficiente para a maioria. O tsunami consistirá em várias ondas sucessivas, algumas ainda maiores que a primeira, que avançarão quilômetros terra adentro, inundando bairros, destruindo portos, usinas, hospitais e toda a infraestrutura vital. Quando a água recuar, deixará um rastro de lama, destruição e corpos. Muitos não terão chance de escapar, e os sobreviventes enfrentarão a escuridão, a fome, a sede e a dor da perda. A destruição causada pelo tsunami isolará completamente as áreas atingidas, sem acesso por terra, mar ou ar, aeroportos e portos inutilizados, estradas rompidas, pessoas presas sem comunicação, energia ou socorro imediato. Um cenário de pesadelo previsto e, segundo especialistas, inevitável. Após o tremor e o recuo das ondas, restará um cenário de completa destruição. Casas arrasadas, bairros em escombros, veículos empilhados e um silêncio sufocante, interrompido pelos gritos dos sobreviventes. A paisagem será irreconhecível, com áreas antes firmes transformadas em lama e destroços. A reconstrução levará anos, talvez décadas, se possível. Hospitais, escolas, supermercados e centros de abastecimento desaparecerão ou se tornarão inutilizáveis, sem água potável, com a rede de esgoto destruída e a energia elétrica demorando a ser restaurada. A falta de comunicação separará famílias e deixará muitos sem notícias de seus entes queridos. Além da destruição física, uma crise humanitária sem precedentes se instalará, com milhões de desabrigados, doenças se espalhando rapidamente e muitos morrendo à espera de socorro. A paisagem geográfica da região nunca mais será a mesma, com áreas costeiras podendo afundar permanentemente, tornando-se inabitáveis e vulneráveis a futuras tempestades. Rios poderão mudar de curso e áreas antes seguras poderão ser engolidas pelo mar. Esse não será um desastre passageiro, mas uma transformação definitiva, uma cicatriz profunda na terra e na memória dos sobreviventes. O mundo verá as imagens pela televisão, mas para os que estiverem lá, será o fim de tudo que conheciam como normal. A partir desse momento, o mundo inteiro sentirá as consequências dessa tragédia. A liberação de tamanha energia pela falha de Cascadia poderá provocar reações em cadeia, despertando outras falhas geológicas ao redor do planeta. A Terra, um organismo vivo conectado por placas tectônicas, sentirá o impacto, e muitos cientistas temem que o desastre em Cascadia possa desencadear novos terremotos em diferentes partes do mundo, incluindo a falha de San Andreas e até mesmo falhas na América do Sul, inclusive no Brasil. Mesmo longe do círculo de fogo, as vibrações profundas de Cascadia podem gerar instabilidades sísmicas em regiões antes consideradas seguras, além de possíveis alterações em vulcões adormecidos. O impacto de um evento dessa magnitude não se limita à destruição local, podendo marcar o início de uma nova fase de instabilidade geológica global. Apesar da distância, o Brasil não estará imune aos efeitos dessa catástrofe. Em um mundo interligado, o impacto se espalha muito além da origem. O tsunami gerado por Cascadia se expandirá pelo Oceano Pacífico, podendo alterar correntes marítimas que indiretamente afetam o clima em nosso território. Eventos sísmicos dessa magnitude têm o poder de interferir em padrões de chuva, temperatura e fertilidade do solo.
Além disso, o impacto nos portos internacionais dos Nilewa e Canadá, por onde passam muitas das mercadorias que chegam ao Brasil, como alimentos, combustíveis e insumos, será devastador, levando à escassez e à alta dos preços. Há também um risco geológico indireto, com abalos secundários podendo ser sentidos em algumas regiões do Brasil, mesmo que leves. Hidrelétricas e barragens também merecem atenção diante de qualquer instabilidade. Mesmo distante, o Brasil sentirá o abalo nas costas, no clima, na comida e no bolso. Quando a falha de Cascadia romper, não será apenas mais um desastre natural, mas um marco de uma mudança profunda e irreversível na história da humanidade. Um evento que deixará cicatrizes físicas e emocionais, um divisor de águas, o dia em que a Terra mostrará sua fúria. As consequências durarão anos, com famílias destruídas e cidades tendo que ser reconstruídas. O planeta mudará, com a geografia do continente redesenhada e a vida precisando se adaptar a uma nova realidade. Esse evento escancarará nossa fragilidade diante da natureza e obrigará o mundo a repensar prioridades e investimentos em segurança e prevenção. Mas para muitos, essas mudanças chegarão tarde demais. O Brasil sentirá o impacto e, mesmo não sendo o epicentro, seremos parte da consequência. O clima, os alimentos, a economia, tudo será afetado. O que precisamos entender é que, embora o dia e a hora sejam desconhecidos, o desastre é certo. A ciência já avisou, a natureza está apenas esperando o momento de despertar. E quando isso acontecer, o mundo inteiro vai lembrar desse nome, Cascadia. Um nome que em breve poderá ser sinônimo de dor, destruição e um novo começo forçado pela fúria da terra.